sou Cíntia Lima e esse é o seu podcast Liderança de Alto Impacto, onde eu trago profissionais gabaritados para falar de liderança, performance, desenvolvimento de carreira, inovação, muito para você. E hoje está super especial. Antes de eu apresentar os meus convidados de hoje, eu quero também te estimular a escutar os nossos outros podcasts. O Tive uma Ideia, esses que eu conto os meus perrengues e como eu lidei para sair deles. E também um foco na solução. Esse é sobre você me contar os seus perrengues no mundo corporativo e eu fazer o caminho de solução para você. Agora, este aqui é o nosso carro-chefe. E hoje em especial eu tenho Thalita Rocha, e eu vou chamar a Thalita Rocha Silva, minha amiga do coração, nossa consultora especial, super dinâmica, professora universitária. Também tenho hoje o Wander Areosa, CEO do Uiara Resort super de luxo. Ele vai contar mais para você. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui. É verdade. Começa então, Thalita, vamos às damas. Vamos às damas. Com esse vestido de bolinha, né? Esse vestido de bolinha. Ela estava contando nos bastidores, antes da gente começar, que tem verde, azul, vermelho, Exatamente. de tanto que gosta de vestido bolinha. de bolinha. Deixa suas boas-vindas, Thalita. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Eu sou a Thalita, sou consultora da Cíntia em performance de pessoas e negócios. Estamos juntas há quase 5 anos, né, Cíntia? Eu sou pupila dela, ela me adotou e ela não é nem doida de abrir mão de mim. Eu sou consultora, sou esposa, sou mãe de uma criança linda de 3 anos que é autista, tenho TDAH. Eu falo que eu tenho porque eu acho importante, porque às vezes a gente se limita em alguma coisa, né? Então eu acho legal eu falar que eu tenho TDAH e isso não me limita como profissional, pelo contrário, eu busco ferramentas para que eu possa cada vez mais performar melhor, porque eu aprendi que nós podemos ser líderes de nós mesmos, né? Sim, aprendi certo. Essa sou eu. E além de ser professora. Wander, suas boas-vindas. A mulher é muita coisa, né? É verdade. Muita gente. Você viu, gente? Peso pesado hoje nessa mesa, hein? Ó, por isso que a mesa é de gerações, não é? Verdade, isso aqui é mesa forte. Bom, eu sou o Wander Areosa, sou CEO do Uiara, né, como a Cíntia já falou. Estou nessa missão aí há quase 2 anos, em outubro faz aniversário aí de 2 anos de gestão do Uiara, que antes era o antigo Amazon Diogo Palace, né? A gente resolveu fazer uma repaginação de nome, de estrutura. Hoje é um outro negócio, é um outro modelo de negócio focado no corporativo, né? Por isso que a gente tem essa sinergia, né? O seu mesmo objetivo é o meu objetivo também. Sou formado em ciência da computação, nada a ver com hotelaria. Olha, né? isso, gente. Nada a ver com hotelaria, fui muito tempo desenvolvedor de software, trabalhava com várias linguagens na FUCAP, passei muito tempo na FUCAP, fui professor universitário também, né? Desisti porque ninguém quer assistir aula, né? Então, o pessoal não quer assistir aula, acabei desistindo de dar aula, passei 2 anos. Na verdade foi uma experiência boa, mas cansativa pra caramba, né? Dar aula, Sim. você tem que preparar a aula, né? E tecnologia não dá para você preparar uma aula e usar para sempre, né? Muito dinâmico, né? Então, que eu usava no ano ou no semestre já não servia para o próximo semestre, tinha se atualizado completamente, né? Fica muito obsoleto, muito rápido, né? Então, passei um bom tempo trabalhando com tecnologia, desenvolvi softwares para Nokia, fiz parceria com a FUCAP, com a Fundação Paula Feitosa, trabalhei com a Invisio, né, que é a fábrica de monitores da TPC, da Dell. Migrei por vários modelos de negócio, trabalhei com alimentos, tive restaurante, fábrica de polpa de fruta, academia, né? Tive academia também. Eu acho legal, assim, às vezes eu fico pensando, cara, será que é bom você ficar navegando negócios diferentes? Mas isso me trouxe um know-how muito bom, que é de enxergar o negócio como um todo, né? Independente do objeto do negócio, eu consigo entender a essência e os pilares de qualquer negócio. Então, isso me deu um know-how que a tecnologia não me dava. A tecnologia é a interface homem-máquina, né? Então, interagia com computadores, né? Com linguagem de programação. E trabalhar com um negócio diferente, você acaba tendo que se relacionar com o ser humano, né? O hotel, ele me trouxe um aprendizado muito grande, que é relacionar com o ser humano. Então, o ser humano ele é, de certa forma, um pouco complexo, né? E você acaba aprendendo a desvendar os mistérios do ser humano, né?
Maravilha, Wanda. Eu acho que dá pra gente contar toda a sua história, tirando lições riquíssimas nesse podcast que fala sobre isso, sobre carreira, sobre migrar, sobre encontrar oportunidades. E eu me identifico muito com o olhar do hotel hoje, né, com esse foco também corporativo, ou fortemente do corporativo. Por isso convidei você para estar conosco, porque muitas vezes falta estratégia no mundo corporativo, né? A gente tem visto cada vez mais, né, Thalita, o RH em busca de alternativas para o seu mundo de reconhecimento, de valorização, de desenvolvimento. E hoje o Yara, nesse lugar incrível, traz essas possibilidades. E quero aproveitar também que você está aqui, não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho de ESG, porque tudo tem a ver. O ESG também tem muito a ver para a gente conversar. Fala um pouco aí sobre essa estratégia. Você que é líder, que está nos escutando, você que é RH, escuta que modelo de negócio maravilhoso você pode ter aí em mãos a partir do seu olhar empreendedor. Conta um pouquinho para nós, Wander. Bom, eu entendo assim que hoje a valorização do ser humano, eu falo de hoje e de uns tempos para cá, né? Porque eu tenho 42 anos, então eu trabalho desde meus 13 anos de idade, né? Então, essa questão da valorização do ser humano é um negócio muito novo, né? Então, as empresas entenderam que a empresa é feita de ser humano, né? O meu hotel, por exemplo, é um hotel maravilhoso, paradisíaco, no meio da selva, etc., mas sem as pessoas para atender, sem as pessoas para entregar um serviço de qualidade, é só parede, né? E não vale nada, né? Então, assim, se eu, né, sou grande, mas não tão grande quanto várias outras empresas, entendeu isso? Então, elas estão entendendo isso. Essa questão do incentivo, por exemplo, cresceu muito. A gente aumentou nosso número de eventos, está fazendo um comparativo antes de vir para cá, com o número de eventos do ano passado para cá. A gente teve nesse mês 9 eventos simultâneos. A gente nunca tinha tido 9 eventos simultâneos. E a grande maioria dos eventos que está no hotel, lógico, tem a questão das palestras, né, da parte mais técnica, mas tem muito evento de incentivo, né, que é o Bleisure, né, que é o business de lazer, né? As empresas fazem o primeiro dia ali de apontamento de indicadores, de atividades colaborativas, né, do team build, próprio team build, né? Sim. E depois elas deixam o funcionário no lazer, né? Então, assim, essa valorização do ser humano, ela está crescendo cada vez mais dentro do corporativo, né? E eles estão usando muito esses locais paradisíacos para poder, né, dar aquele incentivo, né? Uma vez eu ouvi de uma gestora da Honda, ela falou para mim assim que ela pode viajar para qualquer lugar do mundo com os recursos que ela tem, pela posição que ela tem na empresa. Mas ela prefere que os funcionários dela, no nível ali operacional, tenham acesso ao que ela pode ter, né, a qualquer momento, em um momento oportuno, porque eles vão valorizar a empresa por isso. E eu concordo com ela. Realmente, a gente faz muito evento com a Honda, a gente percebe a satisfação deles em estar naquele ambiente que financeiramente talvez não fosse possível, né? Ele está ali e assim, eles retribuem de que forma? Sendo mais presente, colaborando mais, né? A Honda tem uma estratégia lá de participação dos funcionários, que é o NHC, que eles fazem, né? Eles fazem uma premiação Inclusive, eu trabalhei na Honda, foi o meu primeiro emprego. Olha, gente. Primeiro emprego que ele Honda. tá falando empolgadíssimo, assim, tem um carinho. Sabe, escutando você, muitos líderes que nos escutam ainda não se atentaram para esse olhar, né? Não é só o salário. Não é só a remuneração que você paga. O que você pode oferecer de experiência para as pessoas que vão transformar o ser humano? E como você disse, muitas vezes a pessoa não teria, pelo salário, condições de usufruir, né, desse dia, desse final de semana ou dessa pernoite. E a empresa enxergar isso como dizer assim, eu reconheço você, eu enxergo você, eu valorizo. Tem um cliente nosso que ele levou 100% da fábrica para a Alemanha, para comemorar o aniversário da empresa, né? Você falava da Honda, eu estou falando da BMW. Esse ano eles levaram 100% da sua operação para a Alemanha para comemorar aí o aniversário. Você imagina, né, a operação, como você comentou, não teria condições, talvez nunca, né, teria oportunidade de fazer uma viagem ao exterior. Então, esse olhar que você traz e as empresas conseguirem enxergar faz muita diferença. Fala sobre isso, Thalita, sobre essa questão do salário emocional, né? Eu acho que eu achei muito interessante quando vocês dois falaram isso, porque eu venho do varejo, né? A minha experiência de recursos humanos, a maioria dela, o meu maior tempo, foi dentro de uma empresa no varejo. E uma das coisas que a gente, como RH, nós ouvíamos muito dentro da empresa
é que as premiações em viagens ou em passeios, elas eram dadas somente à equipe comercial. Como se só a equipe comercial fosse o coração da empresa. Então, eles batiam a meta, a empresa inteira comemorava, todos os setores, eu lembro assim, batemos a meta, e todo mundo, a gente já sabia o barulho, aí todo mundo tinha que fazer. Só que quando chegava na hora de premiar, era a equipe comercial que ia, ainda tinha outro detalhe. O comercial ele é dividido em grande, médio e pequeno varejo. A maioria das pessoas que eram beneficiadas era o grande varejo, até porque o potencial de vendas dele e o tipo de clientes dele era muito maior. Sim. Aí nós ficávamos assim, poxa, não vai chegar pra gente. Aí não bastasse não chegar para os demais, né? Eu vou usar a palavra resto, porque era como a gente se sentia. O RH, que era quem articulava essa questão das premiações, ele que não participava de jeito nenhum. Ou seja, né, e a nossa entrega, e o trabalho e o tempo que a gente dispõe, porque por vezes é hora extra, é banco de hora, ou seja, é um tempo que nós poderíamos estar com a nossa família e nós estamos com a família 2. Tem gente que não gosta desse termo, eu particularmente não gosto. Na empresa nós somos como se fosse a sua família, mas se a gente parar para pensar é assim. Porque a gente passa mais tempo dentro da empresa do que fora. Né? Só tem um detalhe, né? A família não te demite. O detalhe é que a família depende, né? Tem casamento que as pessoas se demitem aí. É verdade. Então, se a gente for parar para pensar, depende do tipo de família. Se é positivo, se é tóxico, se não. Verdade. Até porque no ambiente de trabalho a gente suporta certas coisas que dentro da nossa casa a gente não suportaria. Então, quando a gente dá essa entrega dentro de uma empresa, você se doa, você faz o máximo ali. E quando chega na hora de premiar, é o grande varejo que vai viajar, é o grande varejo que vai para o resort, e o RH que paga, e o financeiro que está fazendo ali contas a pagar, contas a receber, e a contabilidade, que é quem dá a entrada e saída de nota, e a logística, que é quem faz a entrega lá para o cliente. Esse pessoal não tinha que ser visto? Então, o salário emocional, ele é muito mais do que o financeiro mesmo. Porque, por vezes, a gente recebe um salário ok, é legal, eu sou muito bem pago nessa empresa, isso eu estou falando de salário. Mas esse salário, ele é a minha remuneração completa? Será que eu estou feliz ali? Será que eu me sinto satisfeita em todas as minhas necessidades ou ela só me satisfaz financeiramente? Porque vai chegar uma hora que só o financeiro ele não é capaz de sustentar a minha relação colaborador-empresa. E sabe, Thalita, você falando disso, que nós começamos a falar sobre como é que nós podemos prover, né, oportunidades para as pessoas, bem como gerar, não é, incentivo, reconhecimento e valorização. E aí quando você fala, e o Wander traz que a empresa cada vez mais tem aberto as possibilidades para todos os níveis, e você faz esse reforço, eu me lembro sobre uma estratégia que dá, né, super liga nisso, que é o próprio Team Build. Né, você fazer estratégias de construção de times, de mobilização de times, fazer com que as pessoas entendam que elas são o único time, independente da área que eu estou, independente do processo que eu exerço, né, independente do nível que eu estou, o Team Build pode contribuir muito para essa visão. E você tem experimentado muito, né, vivenciado muitos Team Builds acontecendo lá dentro. Você consegue reforçar alguns resultados que você percebe ali nos seus acompanhamentos, né? Ou seja, os benefícios que você conseguir tirar o seu time para reforçar esse sentimento de time, né? Num ambiente em que a mente se expande, porque não é só sobre tirar as pessoas, é sobre a gente entender o que a neurociência nos fala, né? A mente se expande, a criatividade aumenta, você tira menos, você não fica tão armado, né? As pessoas ficam menos armadas nesse ambiente e com essas atividades. Você consegue ver um pouco disso, Wander? Interessante você falar sobre isso, porque eu comentei sobre isso essa semana com uma pessoa num evento que teve agora no último final de semana, né? Eu falei que o que eu enxergo de vantajoso dentro de Team Build, dentro da nossa operação, é que realmente, quando você está lá, as barreiras vão por água abaixo, né? A sua mente se expande, você não tem
intervenções do meio externo, né? Você está cercado por natureza, o ambiente é favorável, né? Então, imagina você, por exemplo, vou fazer um team build aqui, sei lá, vou alugar um centro de convenções aqui para fazer um team build. Até para as pessoas irem, já existe uma resistência. Putz, eu tenho que ir de novo esse negócio, engarrafamento, calor, e etc, para fazer a mesma coisa. Porque às vezes as pessoas não vão só pelo tema, elas vão pelo ambiente também. Perfeito. Eu estava conversando com uma pessoa de São Paulo, que inclusive o nome dela é Cíntia, né? E ela está fazendo um evento agora chamado MI, eu acho que é MI, é um evento em São Paulo, que traz inclusive como palestrante aquele Tim Havecker. Eu fiz o MMI, fiz. Né? Sabe quando eu fiz? A primeira vez que o Tim Harver veio no Brasil, em 2017. Legal. Eu fiz o MMI, antes era da Experience, agora vem, né? E é incrível, maravilhoso, super indico. Inclusive, ela vai trazer a versão do ano que vem para Manaus e pro hotel, pro resort. Uau! Você já faz essa ponte aí, que Com já vou certeza. de staff. Eu fiz a primeira versão que veio o Dodge e veio o Tim Harver pro Brasil, estava lá na turma. Pois é, ela vai ter esse agora lá, e ela, quando ela viu o hotel, na verdade ela viu através de outro amigo meu, ela me ligou, falou, nossa, tô vendo aqui teu hotel, teu resort maravilhoso, eu faço muitos eventos em São Paulo, eventos grandes, né? E assim, disso surgiu uma série de ideias para fazer uma experiência bem diferente, né? Porque eles fazem uma parte mais imersiva, né? Sim. Que eles selecionam algumas pessoas, e nessa parte imersiva a gente leva para o iate, deixa outras pessoas no hotel mesmo, e faz um negócio bem dinâmico. E ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, esse ambiente, ele abre mentes, né? Isso. Justamente nossa linha de raciocínio, abre mentes. Então, assim, às vezes as pessoas vão não só pelo tema, mas pelo ambiente, porque sabe que o ambiente é propício. Teve um evento no hotel de uma empresa de agronegócio, eles fizeram uma fusão em Manaus, né, e usaram o tema do Encontro das Águas para simbolizar a fusão. Eles passavam um dia em eventos. E, na minha cabeça, aquilo ali podia ser muito cansativo. Eles saíam de lá interagindo, sabe? Como se não tivessem evento. Então, assim, você percebe que tem diferença. Perfeito. Você já participou de vários eventos na cidade, você percebe que a pessoa sai dali, quer cumprimentar e quer ir embora para casa, né? Lá não, eles cumprimentam e sabem que depois daquilo ali vai ter, vou pro meu quarto, troco de roupa, volto para um jantar. Então, assim, é uma continuidade, né? Então, isso aí gera uma experiência inigualável, né? A gente vê na prática, a gente vê as pessoas fazendo isso lá, né? O resultado que gera. Então, assim, todo mundo quer experimentar isso. Como eu falei para ti, setembro foi recorde de evento. Eu imagino que agora, daqui em diante, todo mundo enxerga essa possibilidade. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer um evento imersivo no local A, aqui em Manaus. Legal, beleza, a gente vai lá. Vamos fazer no Iara. O Iara, o pessoal já começa a vibrar, vai ser no Iara. Então, assim, você percebe que só de falar o local já existe uma outra energia, entendeu? Sim. Então, assim, essa é a minha percepção em relação a essa questão de eventos dentro do hotel, fazendo atividade de team building. A gente tem um lago lá fantástico para fazer várias atividades, tem a floresta. Mas sabe o que é? É porque a gente acaba unindo o turismo, Exatamente. né? Sim. Olha só que coisa, tem gente que nunca viu o Encontro das Águas. Sim. Tem gente que, se não for a empresa proporcionar um treinamento, um team build, não vai ter oportunidade de conhecer um resort. Assim como tem gente que aqui na cidade nunca foi no Teatro Amazonas. Então, acaba que, como organização, como empresa, a gente tem que promover a cultura também das pessoas, até para fortalecer a cultura empresarial, a cultura organizacional. Sim. E esse acesso das pessoas a ambientes novos, além de estimular a criatividade, traz aquela sensação de, cara, que legal, eu estou indo num resort. Exato. Né? É exatamente isso que eu percebo. É bem isso É bem mesmo. isso mesmo, né? Então a gente está aqui estimulando você, líder, não é? A pensar fora da caixinha, né? A abrir sua mente, a perceber os elementos que você tem a seu favor utilizando essas estratégias. Quando você falava também, eu acho que super combinou com o que a Thalita comentou, muitas pessoas ainda têm resistência ao sentido do lúdico. Mas também eu vou para um hotel, não vai ter treinamento, né? Vai ser só diversão. O povo e aí o auto-administrador, o CEO, pensa assim, nossa, isso é um gasto, né? Isso é uma despesa. E quando você trouxe esse comentário, você olha, as pessoas passaram de evento, trabalharam mesmo, fizeram planejamento estratégico mesmo, conseguiram conduzir o que precisavam desenvolver e ainda assim foi divertido, foi prazeroso. Exato, né? Ou seja, gente, é o melhor de todos os mundos, né? Você ganha e consegue atingir o seu resultado enquanto evento e, ao mesmo tempo, não precisa ser enfadonho, cansativo, estressante.
tradicional, monótono. A Thalita, Wanda, é professora de jogos corporativos. Jogos empresariais. Ainda tem muito disso, antes da gente dar um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores, ainda tem muito disso, das pessoas terem resistência, né? Não vai ter trabalho, vai ser só pura diversão. As pessoas entenderem que dá para fazer as duas coisas. Na faculdade, eu fui chamada para a disciplina de jogos empresariais, porque nós temos uma movimentação nos nossos treinamentos justamente de usar jogos, né? Na consultoria, os jogos que são usados são criações da consultoria. E aí, não, professora, não sei o que e tal, tá bom, vamos fazer jogos empresariais. E aí, quando foi o primeiro dia da minha turma, professor, o que são jogos empresariais? A gente vai passar o semestre brincando? Não, gente, jogos empresariais é uma disciplina, é metodologia, existem estudos e tudo, ou seja, é algo que a gente realmente precisa quebrar, né? Porque quando você aprende um conteúdo de forma leve, você retém muito melhor. O aprendizado ele é mais fácil, ele é mais tranquilo, ele é mais leve. A tua disposição de energia de aprender ela é muito maior. Né? Então, quando a gente vai estudar o histórico dos jogos empresariais, nós podemos ver que nas guerras, antes das pessoas irem à guerra, era feita uma simulação. Ou seja, ali a gente já tem jogos ali. Né? Vamos simular aqui planejamento A, planejamento B. Então, simulava, e se vier por aqui, a gente vai por ali. Eu jogava CS, Counter-Strike. Quem não sabe, eu jogava eu jogava CS. E é um jogo de estratégia, né? Logo que a gente aprende, a gente pensa assim, bora matar para ganhar no ranking. Mas não, depois a gente faz um clã, aí a gente faz a simulação. Para quê? Para que a gente entenda as estratégias, como que a gente vai desarmar a bomba, como que a gente vai armar a bomba. É a mesma coisa quando a gente vai levar para dentro de uma organização. Né? Como é que eu vou dar o feedback? Como é que eu vou trabalhar processos logísticos? A gente consegue fazer isso. E foi muito interessante porque na semana passada nós estávamos trabalhando jogos empresariais através de processos e eles levaram um circuito de jogos e finalizaram com um processo de fast food. E eles montaram sanduíches em sala de aula. Então, foi uma coisa assim, eu disse, olha só, vocês estão percebendo como que nós aprendemos o processo através de jogos e foi muito legal. A experiência foi realmente muito boa. O War serve, gente. Serve, War, gente. E sabe, você falando, eu fui me projetando para o hotel, né? Das inúmeras experiências que a gente teve lá. Você imagina fazer um simulado de planejamento estratégico em meio à floresta, onde você aproveita os recursos que estão disponíveis e consegue mobilizar as pessoas a pensarem sobre o que elas podem fazer com o que tem lá, nos problemas. A jangada, hein, Wanda? A jangada, montar todo mundo, fazer essa jangada. Ou seja, veja como isso é muito mais enriquecedor. Mostra mais sobre as competências instaladas e aquelas que a gente precisa desenvolver do que um PowerPoint no telão. Com certeza. Né? Do que uma apostila na mesa. Né? Então, isso favorece demais. Nós vamos fazer um segundinho para você conferir os nossos patrocinadores, porque no retorno você falava sobre cultura, sobre o estímulo. Também quero falar da questão da sustentabilidade. E o Wander, super especialista para nos falar de ESG, que está realmente na mesa, não é isso, Vânia? Está na mesa das empresas e vale muito a gente falar nisso. É um tema super atual. Assiste aí e a gente já volta falando de ESG. É uma transformação, mexe muito com a emoção. Se eu achava que antes eu era melhor, hoje eu sou melhor ainda. É maravilhoso. Eu quero que você também sinta todas essas emoções, que você seja transformado. Todo mundo deveria fazer um LT em sua vida. Líder Training, a jornada de autoconhecimento que muda sua forma de enxergar o mundo. Garanta a sua vaga. Informações 99272-1349.
Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Que maravilha! Você viu aí como nós somos cuidados por essas empresas especiais. Eu estou aqui, você já sabe, com a Thalita, com o Vander. Quero falar agora de ESG. Ou SD, né? Tá chiquérrimo esse negócio. E até do seu olhar, já que é um podcast de liderança, o seu olhar da liderança sustentável. A quantas anda mesmo a sua prática, né, social, o seu olhar como líder à sustentabilidade, né, o seu sistema de gestão? Fala disso um pouco. Começa essa introdução aí conosco, Vander. Assim, casa de ferreiro espeto, né? De ferro, né? Boa! Na verdade, nós somos uma empresa como qualquer outra, né? Só que com uma pegada selva, né? Vamos dizer assim, né? A gente oferece o luxo no meio da selva. A questão do social, do ESG em si, né? As empresas estão olhando com carinho por isso, porque gera uma série de valores, né? A gente vive um momento onde o social ele está mais presente de forma independente do governo, né? As empresas querem fazer, independente de esperar pelo governo, você vai fazer alguma coisa, né? Porque ele gera valores, né? E quando a gente fala de valores, a gente fala só de valores financeiros, né? A gente fala de valores imagem, né? Então, assim, a empresa ela tem duas valorizações, a questão financeira e a questão da imagem, como é que ela é vista no mercado, né? Por isso que é importante, quando você, por exemplo, trabalha com cota de patrocínio, geralmente você vê que empresas, quando patrocinam um atleta que se envolve em algum tipo de situações constrangedoras, ela já corta o vínculo porque ela afeta a imagem dela. Perfeito. O ESG tem a mesma pegada, né? Eles querem ser visto como alguém que contribui com o social, contribui com o meio ambiente, né? É como se fosse uma ISO, só que mais atual, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, nós, o IAR em si, a gente tem muito foco ainda na questão do social. Inclusive, dentro do nosso propósito, visão, missão e valores, né? Dos valores, a gente tem uma linhazinha lá do valores que fala que é valorizar o ser humano em qualquer situação ou posição. Né? Ou seja, não importa onde esteja, ele pode ser a pessoa ali, como a Thalita falou, né? O cara que vai limpar ali, manter limpo ali o chão, ele é valorizado igualmente ao gerente do hotel, né? Então depende da posição dele e qualquer situação que ele esteja, né? Porque a gente entende, como a Thalita falou, que ele tem tanta importância quanto qualquer outra pessoa dentro do ambiente, porque se ele deixar o chão sujo, impacta na experiência do hóspede, né? Ele vai elogiar tudo, mas o quarto estava sujo, né? Então isso impacta. Mas enfim, a gente tem um trabalho muito legal com as comunidades em volta do hotel. Nessa questão do social, a gente emprega, na verdade, 90% do nosso corpo técnico, nosso corpo de funcionários são das comunidades, né? A gente tem ali o Guedes, Paricatuba e o Nossa Senhora de Fátima como comunidades em volta do hotel. A gente prefere treinar as pessoas, pegar as pessoas que elas têm pouca possibilidade de crescimento, se não for através de chances que a gente propõe, que a gente dá ali para as pessoas, né? Então, essa pessoa atravessar ali, sair do Iranduba para vir para Manaus é muito complexo, porque a gente não faz a mínima ideia. Sim. Não faz parte do nosso cotidiano, mas da nossa realidade. Não, pra você ter ideia, eu tinha uma funcionária que trabalhava no Iranduba, ela pegava mototáxi para sair do ramal, aí pegava um táxi para ir para a ponte, da ponte pegava o ônibus para ir para o trabalho. Então, imagina o sofrimento dessa pessoa. Ela saía 4, 5 horas da manhã de casa para chegar 7, Fora o perigo, né? Fora o perigo, com certeza. Imagina, pegar um motoboy no ramal, enfim, né? Sim. Então, assim, a gente emprega grandes partes dessas pessoas da comunidade. A gente tem um trabalho também de preservação com reflorestamento, né? A gente sabe que, infelizmente, essa questão do desmatamento lá é real. Talvez não seja nas proporções que são vendidas lá fora, mas ela é real. A gente vive muito isso em volta ali do hotel, que é uma área de APA. A gente está dentro de uma área de preservação ambiental. Então a gente faz um trabalho de reflorestamento para o hóspede. A gente vai lá, dá uma muda para ele e planta, ele pode ter agora uma árvore plantada na Amazônia, né? Então, assim, a gente tem esses dois pilares, né? Que a questão dos recursos humanos ser realmente das comunidades, né? A gente está agora querendo fazer a parceria com o Sebrae, com alguém que possa dar de forma constante um treinamento para essas pessoas, para estar sempre preparado. O hotel está crescendo, a gente está com uma torre a mais, né? E essa torre a mais precisa de corpo, né? De corpo técnico, de camareira, de garçom, né? Então as pessoas têm que ser tiradas da comunidade, né? Eu tenho uma funcionária que ela mora numa comunidade atrás do hotel. Acho que a distância do hotel para casa dela é 500 metros. Então, imagina a felicidade dessa mulher poder trabalhar 500 metros de casa. Perfeito. Se ela não trabalhar, você vai trabalhar onde? Me fala, né? Não tem nem pra onde ela ir. Então, assim, a nossa parte é essa, né? Então, assim, quando os hóspedes vão pro hotel, eles se deparam com essas pessoas. E conhecem as pessoas. Nossa, que legal, você mora aqui, né? Tem gente que vai pra casa, fiz um vídeo lá no dia do evento, de rabeta, né? Rabilux, né? Sim. Rabilux, né? E tem gente que vai a pé, mas tudo em volta da comunidade, né? Então, a gente tem esses dois pilares que a gente utiliza bastante. Obviamente que a gente tem muita coisa pra ser feita ainda, né? E a gente tá ali, trabalhando de forma constante para que a gente possa contribuir, dar a nossa contribuição. Pra gente, o turismo, ele é uma atividade interessante porque você não leva nada, né? Você não leva uma árvore na costa pra sua casa, né? Sim. Então, você leva o quê? Experiência, né? Então a gente provê essa experiência para os nossos hóspedes e a gente tem que devolver de uma forma para a natureza. E a nossa forma de devolver é essa, né? Valorizando o ser humano, fazendo ali o nosso reflorestamento e preservando o nosso meio ambiente, né? Escutando encantada você, dentro da nossa abordagem de liderança, o quanto isso é inspirador.
Será que o líder hoje que está nos escutando, será que você está atento, né, a essa delicadeza, a essa sensibilidade, a essa empatia? Porque muitas vezes a gente não olha ao nosso redor. Então, quando eu escuto você aqui sobre a minha perspectiva, né, de desenvolvimento de líderes, poxa, líder, será que você realmente tem percebido que você pode deixar experiências, marcas positivas na vida das pessoas? Que o trabalho que você exerce, no seu caso, né, o lugar que você oferece, né, a empresa que você tem, ela possa ser também essa inspiração, né? Os seus colegas de lado podem ser alguém que diz assim: eu me sinto valorizado nesse lugar, eu me sinto respeitado neste lugar. E isso é um dos pilares do ESG, né? Você olhar o social, uma liderança, uma gestão que seja humanizada, né? Que você respeite, entenda, viva as relações humanas no seu maior potencial. Então, eu fico realmente encantada com suas palavras, mais do que suas palavras, porque eu sei que é sobre a verdade, é sobre a ação, né? Da gente poder estar lá no hotel e ver essas pessoas extremamente agradecidas, e isso se reverte num excelente atendimento, num cuidado diferencial aos participantes dos eventos e assim por diante. Thalita, fala um pouco disso para nós. O que te chegou? Eu fico encantada nisso, porque eu quero muito estimular os líderes, sabe, Wander? Porque às vezes eles não têm, às vezes, essa preocupação. O problema é dela, ela não sabia que era esse lugar, não era essa distância, a empresa, né? Então, ela que se vire para chegar. Eu quero que ela chegue no horário, né? Parece que não tem essa preocupação. É porque a proposta da ESG é realmente essa transformação de negócios, né? É essa transformação que traz um mundo mais inclusivo, que traz um mundo mais ético, um mundo que seja sustentável. E que tenha essa consciência, porque quando a gente vai estudar o histórico de processo, de gestão como um todo, não só a gestão de pessoas, a gente percebe que, aí abaixa a professorinha, né? A gente percebe que a relação é só do homem e da produção. E, infelizmente, a gente está dentro das empresas, a gente percebe muito isso. Então, humanizar, né, transformar a cultura do negócio para realmente olhar a pessoa como ser humano, trazer a inclusão, o acesso à diversidade, né, ao socialmente sustentável, ao ambientalmente sustentável, a aceitação social. Isso é desafiador. Isso é muito desafiador. Né? Então, eu vou usar assim, desafiador e possível. Porque nas práticas que a gente escutou aqui do Wander, talvez você não vá fazer o Mega Master Top 10 Full HD Slim no primeiro movimento. Mas, poxa, no pilar social, o que já dá para eu fazer? Como é que eu posso trabalhar essas relações? Como bem disse aqui, será que eu posso envolver a minha comunidade e facilitar, né, o acesso? No pilar gestão, né? No pilar governança. Será que eu posso olhar as minhas políticas, as minhas práticas, como você falava da questão dos valores, dos princípios, né? Da missão, da visão. Será que eu posso, no pilar governança, olhar as minhas práticas e já tornar isso real nas minhas políticas? Quando a gente olha o pilar sustentabilidade, será que eu posso mobilizar as pessoas? O Wander falou sobre eu posso entregar um hóspede uma muda e ele ter uma árvore na floresta e eu contribuir com o reflorestamento. Será que eu, na minha empresa, posso mobilizar as pessoas, não é? Vamos plantar na frente da empresa? Gente, é calor demais nesse lugar, não é? Olha, é incrível Manaus, você não ter uma cidade arborizada. Manaus, é um absurdo, né? Você olhar Manaus e você... avenidas aqui essas avenidas todas poderiam todas serem arborizadas. E aí você está esperando o governo, como diz o Wander? Não, será que eu não posso mobilizar a minha equipe e limpar o rio? Não é? Será que eu não posso mobilizar a minha empresa, né? E mostrar para elas de verdade, não só alguns... cestos de descartáveis, né? Separação seletiva. Separação seletiva, né? Posso fazer mais? Então, assim, eu acho que o estímulo entende,
né, e faz um primeiro passo, não espera, porque dá para fazer, né? Dá como você liderar e fazer ações que sim são, né, das boas práticas do ESG, mas na realidade, na prática, porque no discurso tem muito, tem ou não, gente? Tem. Agora as doações, Tô né? brava, Vou doar, né? Tô brava. Ela vai atacada hoje. A gente está com um projeto na faculdade, né, o nosso projeto de extensão, falando um pouco sobre sustentabilidade e trazendo a proposta da ESG. E é interessante, cara, como as pessoas elas realmente não têm a consciência, né? Elas percebem as mudanças, elas percebem as novas demandas, mas elas não percebem que elas precisam se adaptar para que o mundo seja melhor. Né? Então, quando a gente trouxe assim, olha, o que a gente vai fazer? Vamos escolher a comunidade, vamos fazer algo social. E aí, vamos fazer coleta seletiva. Que coleta seletiva, menina? Bora pensar num negócio um pouquinho maior. Né? Vamos envolver a comunidade, vamos fazer uma coisa diferente. Porque o objetivo é realmente essa transformação. Se a gente não trouxer isso, por exemplo, e eu gosto de trazer as minhas experiências de sala de aula, porque eu estou lidando com universidade. E essas pessoas vão sair de lá e são as pessoas que tu vais empregar, são as pessoas que vão trabalhar com a Cíntia, que vão trabalhar para quem está assistindo a gente. Então, são pessoas que precisam já irem com uma mente diferenciada. Já preparadas. Até para que as empresas não tenham tanta dificuldade em começar um processo de politização todo de novo. Sim. Né? Por isso que transformar o negócio, por isso transformar as pessoas, por isso transformar o ambiente. Ótimo, é por isso que você pode ser um líder sustentável, um líder de alto impacto, um líder inspirador de reconhecimento. Deu muito caldo aqui, gente. Você sabia que já passou, não é? Passou muito rápido esse bate-papo. Um líder protagonista. Um líder protagonista. Nos estimula ainda mais, Wander, nas suas últimas palavras também. E aí eu deixo as últimas palavras à Thalita. Não, esse comentário da Thalita que eu percebo na prática de verdade, porque assim, eu gosto muito de comparar o real, né? Sim. É que as pessoas estão esperando. Um espera pelo outro, que espera pelo outro, ninguém faz. Se não tiver o líder de verdade, que é o que você falou, que chega lá e fala assim, não, vamos fazer. Vamos lá, tu faz isso, tu faz aquilo e faz o negócio acontecer. Eu sempre discuto muito com a minha equipe, porque assim, eu me considero um líder por natureza. Né? Se você pegar lá os itens que formatam líder, eu me encaixo, né? E isso que é autoestima também. Mas um dos problemas do líder quando você tem um único líder dentro de um ambiente, é que todo mundo espera por ele. Boa. Então, assim, esse final de semana aconteceu uma situação engraçada comigo. Eu estava em casa, era um domingo, acho, e uma funcionária me ligou para falar assim, Silvana, a gente está com um problema aqui, porque o pier aqui da frente do hotel está sem corda, e como choveu muito, ele encalhou, e a gente precisa resolver isso. Eu falei, mas não estou entendendo porque está me ligando, é domingo, eu estou em casa, tem uma equipe toda aí. Por que você não dá um jeito nisso, você não consegue uma corda? Isso é só um exemplo, né? Então, assim, perfeito. E aí eu falei, você está ligando para o seu CEO para resolver o problema de um pier. Cadê a proatividade de você de se mobilizar e de, né? Então, às vezes, o que acontece, assim, você tem um líder dentro de uma corporação ou líder dentro de um ambiente e as pessoas ficam meio tímidas de se aflorar, de se manifestar, de tentar iniciar uma formação de líder, né, internamente. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje dentro da minha empresa é cortando esse laço mesmo, sabe? Você não me liga para fazer isso, você tem que resolver. Porque eu só vou conseguir descobrir se tem líderes de verdade na minha empresa se eu der a oportunidade para eles se manifestar. Né? Então, enquanto eu estiver resolvendo esses problemas, eles não se manifestam. Isso é em qualquer lugar. Se você, não, o plantão já faz, ele é bom líder, ele resolve, e aí o que tem dentro de você de bom, que poderia também ser um líder, você acaba que fica, não, tá bom, ele tá resolvendo, já deixa que resolve. Então, isso eu estou fazendo na minha empresa agora, eu estou cortando esses laços, então você tem que resolver os problemas. Mostra para mim que você tem capacidade de resolver isso aí. Porque aí acaba que a pessoa, então eu posso, legal, então eu vou fazer, e quando você vê, descobre um enorme potencial dentro da empresa, né? Então, assim, eu acho que ser líder também é entender que existem momentos que você tem que começar a cortar aquela dependência, né? Não pode depender cordão, né? Cortar aquele cordão, tipo, não espera só por mim. Mostra o seu potencial, o que você pode fazer por isso, né? Então, agora de manhã também aconteceu uma situação, e eu falei para o rapaz, falei assim, você tem capacidade total de resolver esse problema. E eu não vou me manifestar, vou deixar você resolver esse negócio, tá bom? Resolva isso. Então, assim, ontem, uma outra funcionária falou, eu preciso levar massagista para o hotel. Mas por que está perguntando isso para mim?
não entendi, eu não trabalho com massagem, né? Também brinquei com ela. Eu sou massagista, Eu sou massagista, Não, né? é isso, E né? aí ela, tá, mas eu falei, resolva, você tem capacidade para resolver isso. Então, assim, eu acho que um dos ingredientes ali que tem que ter no líder é entender que ele precisa formar outros líderes. Maravilhoso. Né? E senão ele sobrecarrega e acaba que o negócio não evolui. O negócio precisa de vários líderes. Quanto mais líderes, melhor, não é verdade? E sabe, Wander, escutando você e conhecendo, estando cada vez mais próxima, o quanto isso reflete no Uiara, né? A gente vê nitidamente uma gestão atuante, né? Nesse desenvolver das pessoas pela autonomia, pela liberdade, pela valorização de potencial. Não estou falando se você sabe disso, você já me conhece, né? Um pouco, eu não estou jogando confetes. Com certeza. Mas é bem isso, porque o líder que promove esse levantamento de potencial, e ó, ao invés de você me trazer problema, me traga a solução, né? Ou seja, ao invés de eu centralizar, eu vou delegar a você, né? O líder que favorece as pessoas perceberem, tem um problema e você é capaz de resolver, também é um ambiente onde as pessoas vão se sentir mais seguras, mais autoconfiantes. Desenvolver. As pessoas vão desenvolver, vão evoluir. Exatamente. Né? E isso vai inevitavelmente chegar nos resultados da sua operação. Exato. Mas, infelizmente, a gente ainda encontra líderes que centralizam, que têm medo de compartilhar ideias. Ah, se tem um problema, você precisa me ligar, não importa o dia ou a hora. Veja que eu vou chamar de tolice, de bobagem. Essa né? pessoa dá um líder ainda, né? Tem informação. Não é, perfeito. Tá informação ainda, né? Exatamente, exatamente. Amei ter você aqui, que a gente tenha Obrigado. mais a oportunidade de estarmos certeza. juntos. Thalita, suas considerações? Primeiro eu queria agradecer e eu queria só reforçar aqui o que o Wander falou. Eu me encaixo muito nisso daí. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com a Cíndia, que ela me chamou, eu vinha muito tolhida, né? Então, acho que 3, 4 semanas depois que a gente começou a trabalhar juntas, ela chegou para mim e disse assim, olha, Thalita, minha agenda eu não vou conseguir, eu preciso que você vá fazer uma entrevista lá na TV Cultura Amazonas, sei lá. Eu? Não, Cíntia, tu tá maluca? Né? Eu falei, não, mas é você. Ela, não, é você. Eu falei, não, é você. Aí ela disse, Thalita, eu não tenho ciúme, eu sei quem eu sou. Ela falou isso pra mim, né? Eu nunca vou esquecer. Eu sei quem eu sou, eu sei a profissional que eu sou e eu sei a pessoa que eu quero que você seja. Legal. Se você quiser, você vai ser, se depender de mim. Eu não tenho ciúmes. Nossa, aquilo dali pra mim foi... Eu cheguei contando, Tirou né? as amarras, né? Tirou, por quê? Porque eu vinha de uma liderança que para eu ir bater meu ponto, eu tinha que pedir permissão. Claro que eu estou dando uma dose de exagero, né? Mas tudo eu tinha que pedir permissão. Né? Então, até as ideias que eu levava, às vezes eu tinha que tirar o meu nome para colocar o nome da minha líder, né? Então, o que acontece? A liderança é aquela liderança que desenvolve. Exato. E eu aprendi que se eu vejo alguém crescer porque eu ensinei, cara, que legal, foi eu, tem uma semente minha ali, tá dando super certo. Então, eu acho que liderança é, primeiro, você ter o entendimento de que você pode permitir que as pessoas cresçam e que você pode fazer parte disso. Exatamente. Até porque se ela cresce é porque eu estou fazendo um bom trabalho. Exatamente. E depois eu aprendi que eu posso ser líder de mim mesma. Eu não preciso estar pedindo a bênção da Cíntia para tudo. Porque tem hora que eu digo para ela, Thalita, eu não estou acreditando que essa hora tu tá me mandando uma mensagem, me perguntando uma coisa que tu já sabe. Né? A Cíntia tem um perfil de líder também, né? A Cíntia tem... aí eu olho... Como o Wander disse, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Aí eu olho, eu digo, aí eu fico, eu não acredito mesmo que eu fui encher o saco da Cíntia por causa disso daqui. Né? Por quê? Porque é um processo que é contínuo. Então, não, isso aqui eu tenho capacidade de fazer. É você, opa, é comigo. Exatamente. Né? É responsabilidade. É Imagina você a evolução, responder né? com habilidade. O interessante é o seguinte, você imagina, se você olhar para trás, nesse seu crescimento, que a Cíntia teve uma participação muito grande, Total. só tirando as amarras, imagina você no mesmo local. Você não seria a pessoa que você é hoje, Não. sentada falando da forma que você fala, desenvolta. Então, assim, viu como a desamarras fez você decolar, você estava pronto para decolar. Só que você se sentia ali retraída por pessoas que não eram líderes.
né? É porque para você liderar pessoas, você tem que primeiro liderar a si mesmo, né? Exatamente. E não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Por isso que acho que vale muito a pena esse bate-papo, né? Ou seja, se é sobre liderança, vai refletir nos seus liderados. Exatamente. Não é? Se é uma empresa sustentável, vai refletir nas ações que você toma dentro da sua organização. Acho que o mundo já não cabe mais só discurso. O mundo já não cabe mais só teoria, né? A gente quer beber de fontes que digam assim, ó, eu tenho essa experiência, eu faço assim também, isso dá certo, isso dá errado, né? Acho que essa congruência faz mesmo muita diferença. Por isso que eu estou muito feliz de nós estarmos numa mesa congruente, Com né? certeza. Cheia de erros, de problemas, dificuldades, certamente, mas pessoas empenhadas em acertar, em fazer aquilo que dizem, né, que deve ser feito, enfim, no nosso caminho de desenvolvimento. Gente, muito obrigada. Que episódio incrível, maravilhoso. Seu podcast Liderança de Alto Impacto. Escuta também o podcast Tive uma Ideia. Eu conto meus perrengues pra você, gente. Não tem só coisa boa, não tem só acerto, não. Conto os meus perrengues, como eu saí deles. E o podcast Foco na Solução. Aí você me conta os perrengues, eu conto com essas pessoas maravilhosas que nos ajudam a encontrar solução para as suas dificuldades. Fica conosco sempre no @psi.cintialima. Você está sempre acompanhando as novidades.